Seja bem-vindo ao canal Lendo Manual para a nossa série de estudos para crescimento espiritual. E neste vídeo nós vamos trazer um comentário sobre encontrando um propósito na vida por meio da fé. Agora, em apenas 7 pontos, iremos abordar com clareza sobre este assunto. Primeiro, a busca por significado. Ao longo da vida, todos nós, em algum momento, nos questionamos qual é o propósito de vida que temos. De onde viemos, para onde vamos, o que realmente temos que fazer por aqui e coisas deste tipo. E com clareza nós precisamos compreender que esta busca é muito natural e que por meio do conhecimento da palavra de Deus nós iremos entender e buscar de uma maneira muito mais assertiva o que tem para as nossas vidas e qual o real propósito que temos para nós. Segundo, o papel da fé na busca pelo propósito. Todos nós precisamos de um propósito de vida. E quando nós olhamos para a fé, nós fundamentamos essa busca muito mais precisa, sabendo que ter um ser maior acima de nós para nos guiar a encontrar esse propósito é fundamental para que nós sejamos assertivos daquilo que realmente estamos buscando. E claro, não podemos deixar de fora a palavra de Deus, que é o manual de fé e prática da vida cristã, onde ali contém relatos de homens e mulheres que tiveram um relacionamento com Deus e que a partir de cada um desses relacionamentos, seus comportamentos, seus fracassos, suas vitórias, nós podemos tirar lições para encontrar ou aprimorar o nosso verdadeiro propósito. Terceiro, conexão espiritual e autodescoberta. A fé é primordial para que nós encontremos todos os fundamentos que se relacionem corretamente com nossas vidas. E aí eu trago um exemplo na palavra de Deus, como sempre gosto de fazer, de Jacó, por exemplo, que muitos o chamam de enganador, de usurpador, mas que o que nós observamos na vida de Jacó como um ser humano comum, um ser humano que erra, um ser humano que acerta, um ser humano que teve um relacionamento estreito com Deus, ao ponto de receber de Deus promessa de consolidação do seu nome por séculos e séculos. Jacó é um exemplo claro de um homem que era errante, que era sem muito propósito no seu início, mas que ao percorrer da vida foi se encontrando e percebendo seu real propósito dentro da sua jornada. E claro, são homens como este e são mensagens como esta dentro da palavra de Deus que nos facilita por meio da fé a encontrar o nosso real propósito, aquilo que nós verdadeiramente servimos ou temos como propósito nesta vida. 4. Aceitação e resiliência. Através da fé, nós podemos encontrar aceitação em meio às incertezas da vida. E mais uma vez eu quero trazer um exemplo claro disso, que era Davi. Davi era um jovem que estava ali cuidando das ovelhas de seu pai, mas que recebe um chamado, que era justamente ser rei em Israel. E claro, na leitura bíblica parece muito que foi rápido, mas ele precisou de muita fé, muito relacionamento com Deus e principalmente muita resiliência para que pudesse alcançar a promessa que Deus havia feito por meio do profeta. Então, são exemplos como esse que nos mostra a necessidade que temos de nos conectar a um ser maior, de estarmos observantes da palavra de Deus, que nos traz exemplos claros e concretos, e aplicar isso à nossa vida, para que nisto possamos avançar com resiliência. 5. Servir aos outros e contribuir para um propósito maior. Uma das formas mais gratificantes de encontrar propósito é servir aos outros e contribuir para um propósito maior. Quando nós olhamos neste âmbito, claro, nós temos Jesus.
como um exemplo de vida com propósito. Jesus que tinha tudo, que abdicou do tudo que tinha para vir servir. E eu costumo sempre usar Jesus como um exemplo, claro que ele é o exemplo máximo de nossas vidas, mas nesse contexto eu trago Jesus como um exemplo muito interessante para um propósito. E uma das coisas que mais nos fazem parecer com Jesus é servir. Por isto que sempre quando sou rodeado de pessoas, eu gosto de servi-las. E quando elas não querem isso, eu sempre digo para elas: não me tire o direito de servir. Porque servir é a coisa que eu faço que mais me deixa parecido com Jesus. Imagine o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pegar um pano, uma bacia e lavar pés de homens pecadores. Ali era apenas um exemplo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores servindo. E quem sou eu para ser diferente daquele que é o exemplo para nós? Sexto, a importância de viver com intenção. A fé nos convida a viver com intenção e propósito. Se nós olharmos qualquer um daqueles que encontraram com Jesus na jornada, eles encontraram dentro deles o propósito de vida. O que, na verdade, eles precisariam fazer para terem um alvo específico. E se nós pararmos para meditar aqui, nós traríamos inúmeros comentários, inúmeras pessoas que poderiam ser referência. Mas o que é interessante disto é que dentro dessa jornada de fé, nós possamos assim nos encontrar para que nós tenhamos tanto um propósito como uma direção definida. Isso é muito importante, porque muitos acham ou acreditam que a fé ela é subjetiva e na verdade não é. A fé autêntica e verdadeira, ela é palpável, ela é provável, ela pode ser testada. É por isso que é importante que nós tenhamos propósito e direção. Sétimo ponto, experiências pessoais e lições aprendidas. Agora, para finalizar, eu gostaria de compartilhar com você como a minha jornada de fé e prática cristã me fez chegar até aqui. Eu não era cristão, eu não conhecia a Cristo, eu não andava nos seus caminhos. Eu fazia coisas que desagradavam a Deus. Mas após conhecer a Jesus, eu passei a perceber que a minha vida tinha algo maior do que aquilo que eu imaginava outrora. Eu passei a enxergar princípios e valores fundamentais para uma vida em proximidade com Deus. E a partir do momento que você começa a ter relação com Deus, a partir do momento que você passa a ter intimidade com Ele, você percebe que nada fora disso faz o mínimo de sentido. Você passa a observar como é que as pessoas são fúteis, como é que as pessoas são vazias. E isso se dá por conta do preenchimento que você recebeu a partir do momento que você aceitou a Jesus. A partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados, você recebe uma promessa. E essa promessa é que nos preenche, que é o Espírito Santo. Através dele, eu tive inúmeras experiências extremamente marcantes de transformação de vida, de relacionamento com pessoas, enfim, são tantas coisas marcantes que eu poderia passar horas e horas aqui contando a você. Mas eu deixo uma coisa como mensagem final, que não há nada, mas absolutamente nada nesta vida que seja mais valioso do que um relacionamento com Deus. Até porque este relacionamento transcende esta vida. Este relacionamento vai além da morte. Mesmo que venhamos a morrer na carne física, nós temos uma promessa. E a promessa foi feita pelo dono dos céus e da terra.
Jesus. Disse que onde ele estivesse, nós estaríamos com ele. Por este motivo, eu te deixo esta mensagem. Troque qualquer coisa nesta vida pelo relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, porque nisto você vai achar propósito. Não esquece de comentar aí se você gostou e que ponto mais tocou o seu coração nesta mensagem. E claro, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais e mais lições que vamos estar trazendo aqui semanalmente para você. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.